Não é interessante que no planeta inteiro, em todos os lugares, nós encontramos animais e plantas fossilizados em rochas sedimentares, ou seja, por água e sedimentos. Agora, de onde veio tanta água assim para fazer com que a gente tivesse tantos fósseis no planeta? Fóssil de peixe, já tentou pegar um peixe? Ele foge, né? Sim. Agora, como é que a gente fossiliza um peixe, então? Então, tem muitas coisas assim, muito interessantes que a gente pode tratar de forma específica, mostrando que o dilúvio foi uma catástrofe global que deixou evidências científicas que precisam ser corretamente interpretadas. Aí onde está o problema atual. Nós temos a evidência, mas a maneira como elas têm sido interpretadas é estranha. Só vou deixar uma, só para a gente pensar. Se você for num laboratório e pegar peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, animais mortos, colocar no meio de muita água e muita lama, e produzir um sistema assim que seja de pressão e descompressão nessa água e nessa lama, qual vai ser a ordem desses animais mortos no meio dessa lama toda aí? Vai pela densidade. Ou seja, lá embaixo ficariam os peixes, um pouco mais em cima anfíbios, depois répteis, depois mamíferos e aves. Isso já foi feito em laboratório. Mas olha que interessante, a evolução interpreta peixes, depois anfíbios, depois répteis, mamíferos e aves. Isso foi evolução, não, isso foi dilúvio. Isso não foi evolução. Isso foi uma catástrofe onde essas formas de vida foram presas, mortas no meio de muita água e muita lama. As pessoas perguntam, mas você falou de pressão e descompressão? Maré alta e maré baixa. Maré alta cria pressão, maré baixa cria descompressão. Na maré alta, a pressão faz com que os organismos com densidade maior, mortos no meio da lama, vão para o fundo. Descompressão, maré baixa, faz com que os que têm uma densidade menor vão mais em direção à superfície. Ou seja, quando nós pegamos essa chamada coluna, tá, com todos esses animais mortos ali, ela não é uma coluna de tempo. É uma outra coisa que a gente está vendo. Daí criam-se os problemas de interpretação. A evidência é bem simples, bem reta e direta. Você vai no laboratório, mostra claramente que essa formação, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, ou aves e mamíferos, daí a gente faz em laboratório sem nenhum problema. Isso é ciência. Esse negócio que isso seria a evolução ao longo de milhões de anos, o nome técnico para isso é viajar na maionese. Lembre-se que um animal, se ele morre, ou uma planta quando morre, assim, naturalmente, não numa catástrofe, ele se decompõe. Literalmente não sobra nada. Então tem que ter tido muita água e muita lama para produzir tantos fósseis como que a gente tem no planeta. Então as pessoas, tem umas coisas assim que eles citam de vez em quando que eu acho muito interessante. Está aqui um dinossauro, o dinossauro morreu na beira do rio ali, caiu e ele foi gradativamente soterrado. Eu falo, meu amigo, olha o tamanho de um dinossauro, como é que você vai soterrar aquele negócio todo gradativamente? Vai demorar quanto tempo para você colocar, ou seja, em regiões onde sedimentação ocorre, por exemplo, 1 centímetro por século. Rapaz, como é que você vai ter, vão ficar quantos séculos aquela carcaça lá exposta para ser soterrada? Depois de alguns, não nem século, né? Questão de alguns meses ou talvez um ano, você já não tem mais coisa para ser literalmente fossilizado. Então o processo tem que ser rápido. Outra coisa que nós encontramos também, que nos ajuda a entender isso, são fósseis, por exemplo, de água marinha. Rapaz, como é que você fossiliza um negócio assim que em termos de um dia, literalmente desaparece? Então, o processo de fossilização é rápido. Então, quando nós olhamos essa quantidade de fósseis do planeta, ele nos conta pelo menos duas coisas. Primeiro, o processo de morte não foi natural, mas foi num sistema não natural, ou seja, catastrófico. O segundo, que o processo de fossilização foi extremamente rápido, para que houvesse preservação da estrutura, algumas vezes até mesmo dos elementos desse animal, dessa planta. Sim. Tem um outro detalhe, deixa eu falar sobre os dinossauros. Né? Tem vales de dinossauros, cemitérios imensos nos Estados Unidos e na China. E você vai lá, não está assim, né, como o Adalto falou, um dinossaurozinho aqui, outro ali, tudo bonitinho, morreu um do lado do outro. É uma sopa de ossos, é uma canja de galinha, né? Canja de dinossauro. E os ossos mais pesados estão embaixo e os mais leves estão em cima. Significa que foi uma catástrofe imensa. E por que em algumas regiões específicas? Porque os dinossauros, eles, muito espertos, provavelmente os animais percebem isso, perceberam essa chuva, que a água estava subindo, os tsunamis que foram criados, e foram tentando escapar. E foram se aglomerando em regiões específicas do planeta. Nos Estados Unidos, tem um grande, percorre estados. Você encontra milhões e milhões e milhões de ossos. Na China. E tudo misturado, não faz sentido. Tem um lugar lá nos Estados Unidos que só tem 10 mil carcaças lá de dinossauros, de um tipo aí específico de dinossauro, não vou lembrar o nome, a garotada sabe todas, meu filho sabe, mas eu não lembro. Só adultos. Não faz sentido. Só 10 mil ossadas fossilizadas de dinossauros adultos. Mas não faz sentido, por quê? Porque cadê os jovens? Cadê as crianças? Olha, eles foram deixados para trás, eles estavam correndo de uma grande catástrofe. Então, o dilúvio explica muito bem todos esses achados, a topografia do planeta. 75% dos continentes cobertos com sedimentos com animais marinhos. Em cima do continente, animal marinho. Não faz sentido, não é? Baleias na Argentina, aqueles cemitérios de baleias na Argentina. Aqui no Nordeste brasileiro, você encontra dinossauro, encontra baleia. Tem dinossauro na Antártica. Não, eles encontraram o resto na Antártica. Peraí, é que não era um continente gelado, era parte de um grande continente. Então, tudo faz sentido à luz do dilúvio bíblico. Culturas que não tinham relação entre si, de continentes diferentes, inclusive. Tem pelo menos 8 elementos básicos. Olha, é um julgamento, foi por água,
um casal foi preservado com seus filhos, até a pombinha que foi procurar o galinho, praticamente em todas tem, porque ninguém... Esse foi... Então, 8 elementos preservados nesses relatos em outras culturas, 250. Por que tem tanto relato? Porque o dilúvio de fato ocorreu. Agora, qual é o relato coerente? É o bíblico. Olha só. Só uma coisinha bem legal, Claro, só um ponto que eu acho fantástico nisso. Desses relatos, como o Marcos está falando, são mais ou menos 250, eu tenho, inclusive no livro, eu coloquei a lista de todos eles, no dilúvio em Gênesis. Deixa eu colocar, fazer uma pergunta bem simples, que é o seguinte. A maior parte dos relatos diz que um homem teria salvo os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Isso aí são mais de 150 relatos que têm exatamente, mostram esses 5 elementos. A pergunta é, qual a probabilidade de 150 culturas terem inventado exatamente a mesma mentira? Percebe? Porque isso é um problema sério. Ou seja, todos eles usam os mesmos 5 elementos. Isso é um fator muito importante para a gente entender que no passado, como o Marcos acabou de dizer, realmente houve um evento como esse que ainda ficou preservado na memória de várias culturas espalhadas pelo planeta. Houve essas variações, adornos e tudo mais, sim, mas os elementos básicos a gente continua encontrando nesses relatos. Sim. Olha, existem várias coisas, uma das principais é que agora nós temos, assim, de uma forma muito clara, o mapa completo do planeta Terra. E é possível você juntar as partes. Você pega, por exemplo, a África, a América do Sul, a América do Norte, a Europa, juntam certinho. Você puxa a ilha de Madagascar, encaixa aqui, daí você traz a Austrália, encaixa lá. Ou seja, você percebe que tudo fazia parte de um continente primordial. É o que a gente chama de Pangeia. O interessante é que nós usamos hoje alguns pontos para medir a distância, a velocidade de afastamento entre 2 pontos. Se você pega, por exemplo, entre a América do Sul aqui e a África, a velocidade de afastamento hoje está na faixa de mais ou menos 2 centímetros, uma polegada por ano, seriam 2,5 centímetros por ano. Tá? É o quanto esse negócio está afastando. Então as pessoas fazem o seguinte cálculo. Bom, esse negócio aqui tem 3.000 quilômetros de distância um do outro. A 2 centímetros por ano, isso daí precisariam 150 milhões de anos para a América do Sul se afastar da África e chegar onde os dois estão hoje. A pergunta é, essa velocidade de afastamento tem sido constante? Porque eles assumem que sim. O que nós temos visto é o seguinte, se você tivesse um negócio se movimentando, vamos pegar só a América do Sul para ficar mais fácil, tá? Aqui está a América do Sul, ela está se afastando nessa direção. O que aconteceria se ela estivesse se afastando bem devagarzinho? Resposta? Nada. Seria um carro, como um carro que dá uma batida num poste e o carro está viajando a 1 km por hora. Rapaz, nem amassa literalmente o para-choque dele. Mas se ele tivesse a 70 km por hora e batesse num anteparo, num poste, alguma coisa, você iria perceber dobras no carro. Mesma coisa com o continente. Se o continente estivesse viajando nessa direção e ele passasse por um processo de frenagem muito rápido, o que aconteceria? Ele seria como se ele tivesse batido num negócio. Ele apresentaria dobras. Aí é que a coisa fica interessante, porque a gente estuda isso na física. O negócio movendo nessa direção seria como um trem. Imagina um trem vindo aqui, ele vai passar no túnel, só que deu um desabamento lá, agora a porta do túnel está fechada. O trem, ao bater nessa parte fechada do túnel, o que aconteceria? A locomotiva e os primeiros vagões ficariam encavalados. Os vagões aqui do meio cairiam para lá e para cá. Mas tem um tipo de um ricocheteio também, porque deu uma pancada aqui, é igual o trem quando sai, faz clum, 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 daí volta, faz clum, 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 de volta. Lá atrás ia ter um outro pequeno ricocheteio, mais uma pequeno encavalamento. Então, olha o trem batendo no anteparo. Um grande encavalamento, tá? Daí vagões caídos para lá e para cá e um outro encavalamento menor. Um continente, se tivesse movido rapidamente e passado por um processo de frenagem, iria mostrar exatamente a mesma característica. O que seria? Uma cadeia principal de montanhas na direção do movimento, então uma cadeia principal, planaltos e planícies e uma cadeia secundária de montanhas. Pega a América do Sul, Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, Serra do Mar. Pega a América do Norte, as rochosas, planaltos e planícies, os Apalaches desse lado. Se você for na África, é o oposto. Por quê? Porque o continente africano foi para lá. Ou seja, essas são evidências de que no passado os continentes se moveram rapidamente, não a 2 centímetros por ano, como a gente está vendo hoje. Então esse cálculo que teria demorado 150 milhões de anos para afastar, não é válido. Só para fechar a ideia, eu moro na cidade de Limeira. Quanto tempo daqui até Limeira? Fica no interior do estado de São Paulo. São 150 quilômetros daqui até lá. Umas 2 horas no máximo? Não, 8 minutos. Quando eu venho dos Estados Unidos, a hora que a gente passa em cima da cidade de Limeira até chegar aqui no aeroporto, são 8 minutos. Depende da velocidade. Se a gente pensar em carro, 1h30, 2 horas. Mas depende da velocidade. Ou seja, qual teria sido a velocidade de afastamento desses continentes no passado para que a energia cinética produzisse toda essa deformação plástica, elástica e inelástica dessas rochas, etc. Coisa e tal? Teria que ser rápido. É por isso que nós sabemos que foi rápido, porque nós temos rochas sedimentares dobradas. Isso significa que a sedimentação já havia ocorrido, não houve ainda a solidificação, quando esse processo de compressão ocorreu. Pela compressão, você encontraria literalmente essas dobras espetaculares que a gente vê por aí, mostrando claramente que a sedimentação havia ocorrido, solidificação ainda não. Como explicar isso? Um dilúvio explica bem.
seja, muito movimento rápido no passado, produzindo esses sistemas que eu mencionei, cadeias de montanhas principais aqui, planaltos e planícies ali, cadeias secundárias lá.